Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está examinando o orçamento da União para 2013. A nossa convidada é Maria Lúcia Fattorelli. Ela é coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida. Participa do programa o jornalista Davi Emerick. Maria Lúcia, as receitas discricionárias, né? São aquelas que não fazem parte do conjunto de medidas obrigatórias, despesas, ou melhor dizendo, despesas obrigatórias, né? O Poder Executivo está estimando destinar 249,4 bilhões de reais para essas despesas discricionárias envolvendo gastos com saúde, educação, PAC e também o Brasil Sem Miséria. Comparando-se com o volume de recursos destinados ao pagamento de juros e amortização da dívida, quais são os comentários que nós podemos fazer de cara? Assim? Bom, de cara, a gente já percebe que a destinação de recursos para a dívida, ela supera qualquer outro gasto e até um conjunto de gastos, né? Como nesses 249, você reuniu a área da saúde, de educação e alguns investimentos, né? A primeira observação que a gente faz é a seguinte: os recursos destinados à dívida, eles sempre são cumpridos. Eles nunca deixam de ser efetivamente executados e pagos. Por outro lado... É o artigo 166 da Constituição, né? É aquele sobre o qual... Famoso. Aliás, importante você lembrar, porque recai sobre esse artigo uma série de denúncias de que ele não foi votado, né, durante a Constituinte, e, aliás, o próprio Nelson Jobim fez declarações públicas, não é, de que ele não foi votado, que ele é que inseriu aquele dispositivo. E na mão de gato. Ele mesmo declarou isso publicamente, né? Então, inclusive, recentemente, um apoiador nosso da Auditoria Cidadã entrou com uma ação no Ministério Público de São Carlos. Essa ação foi acatada e está aqui no Ministério Público Federal para análise. Em relação a esse artigo 166, que é importante falar para o público, todo e qualquer gasto, por exemplo, construir um hospital onde não existe hospital. É super importante. Merenda escolar. Merenda escolar, qualquer coisa. Para que esse projeto, apresentado por um deputado ou senador, vá adiante, é preciso indicar a fonte de receita para esse gasto, exceto a dívida. Esse exceto a dívida é o tal dispositivo do artigo 166. Né? Sacraliza o pagamento da dívida. Sacraliza o pagamento. Mas o que eu ia dizendo é que, enquanto esse pagamento da dívida é religioso, né, obedecido religiosamente, os demais pagamentos, eles sofrem contingenciamentos. Então, por exemplo, o Poder Executivo enviou para o Congresso o orçamento, a peça orçamentária para 2013. As duas casas do Congresso vão analisar essa peça, exceto os gastos com a dívida, que os parlamentares não podem sequer apresentar emendas em relação a isso. Eles vão analisar o restante da peça orçamentária e, depois de aprovada e tudo mais, no início do ano, o Poder Executivo edita o decreto por meio do qual ele contingencia verbas para cumprir a meta do superávit primário. Então, desses 249, você já pode ter certeza que uma boa parte será contingenciada. Por exemplo, foi anunciado pelo próprio governo que o superávit primário para o ano que vem será de 160 bilhões de reais. De onde vão sair esses recursos? Eles não sairão dos 42% que vão para a dívida. Então podem sacrificar essas despesas com educação? Podem, não serão. A gente só não sabe, com certeza, o percentual de cada rubrica. Então, vamos a alguns números e percentuais interessantes. Nós estamos falando de 900 bilhões de reais que serão
pagos religiosamente Exato. a dívida. E não serão Aí nós objeto teremos, de contingenciamento. Teremos 249,4 bilhões nesse volume de despesas discricionárias, que, tomando isoladamente essas despesas discricionárias, a maior despesa está na saúde, que fica com 34% dos 249,4 bilhões. Isso. Seguido pelo PAC, com 18,2%, a educação com 16,3% e o Programa Brasil Sem Miséria, que abocanha 12,8% desse total de recursos. Ou seja, os 900 bilhões vão ser gastos religiosamente. Serão. E esse pequeno volume aqui será contingenciado. Será contingenciamento. Haverá contingenciamento. Tem sido assim? Tem sido assim todos os anos. No último governo, no primeiro ano do governo da presidenta Dilma, ela fez um contingenciamento recorde de 50 bilhões. Só a área do turismo, por exemplo, que eu sei por conta de uma comissão aqui da casa que analisou, sofreu um contingenciamento de 84%. Quer dizer, você inviabiliza totalmente o setor se você contingencia 84%, né? E todas as áreas, inclusive programas como o Bolsa Família, chegou a sofrer contingenciamento, né? O Bolsa Família, que é tão atacado pela grande mídia, né? A mesma grande mídia que não fala dos gastos com a dívida, né? E quando fala em dívida líquida, fala em juros reais, fala em tudo bem tratado, né? O Bolsa Família, ano passado, ele correspondeu ao gasto de menos de 9 dias de dívida. Da dívida? 9 dias? 9 dias. Nós fizemos um cálculo. Para o Bolsa Família, foram destinados pouco mais de 16 bilhões de reais. Nós gastamos mais de 2 bilhões por dia com a dívida. Contando, inclusive, fim de semana, contando os 365 dias, nós gastamos quase 2 bilhões em 2011. Foram 708 bilhões efetivamente gastos em 2011 com a dívida. Uhum. Isso aí significou mais de 2 bilhões, quase 2 bilhões por dia com a dívida. Agora, se nós analisarmos aqui desse total da despesa primária e financeira, que está estimado em 2,14 trilhões de reais, o orçamento anunciado pelo Ministério da Fazenda reserva 88,4% para as despesas obrigatórias e apenas 11,6% para as chamadas despesas discricionárias, né? Quais são os fatores que interferem, a gente já viu que a dívida é um deles, para que essa seja a proporção estabelecida? É inevitável que fosse assim? Não, e essa questão também da obrigatoriedade, ela não é totalmente ruim. Por exemplo, a Constituição determina um percentual obrigatório para despesas com a educação. E isso, na minha avaliação, é uma conquista. E uma conquista que nem tem sido obedecida, haja vista a campanha nacional pelos 10% do PIB para a educação. Né? Esse orçamento de 2013, por exemplo, ele destina 1,4% do PIB para a educação. Apenas, em âmbito federal. Estados e municípios também têm que destinar parte dos seus orçamentos, né? Mas nós estamos muito longe dos 10% do PIB para a educação. Nós estamos destinando cerca de menos de 5% do PIB para a educação. Então, a obrigatoriedade, ela em parte, ela é positiva, porque ela garante, por exemplo, a vinculação de destinação de receitas previdenciárias para o pagamento de aposentadorias e de benefícios previdenciários. Ela é altamente positiva e ela, inclusive, tem impedido a barbárie no nosso país. Porque se deixar por conta do setor financeiro, nós vamos aumentar ainda mais o pagamento de juros. Então, pelo menos essa vinculação da Seguridade Social, ela tem garantido ainda alguma assistência à saúde, alguma destinação de recursos para previdência e assistência social. Mas não é uma margem muito pequena também para aquelas despesas onde o governo
tem alguma margem de manobra diante de uma situação de crise, de Exato. aumentar a Concordo. destinação ali, diante de uma adversidade, por exemplo, conjuntural? Eu concordo, mas aí onde nós temos que atacar? Não a educação, a saúde, Claro. a previdência, temos que atacar os 42 que estão amarrados lá Os 42 no nó da estão lá no dívida outro, pública, estão lá, tá. não é? Então, nós poderíamos estar hoje, porque a Seguridade Social, que é o tripé, votado na Constituição Federal, que envolve a saúde, a previdência e a assistência, ele tem sido altamente superavitário a cada ano. Sobram recursos na Seguridade. E por meio da DRU, da desvinculação de receitas da União, quer dizer, nós estamos tratando aí dessa vinculação, essa vinculação, ela é burlada por esse mecanismo da DRU, da 20 ou 30% a DRU? Até 20%, Até 20%. Principalmente para compor a meta do superávit primário. Então, o que nós temos visto no país é essa vinculação da parte social ser desobedecida, ser desvinculada para pagar cada vez mais juros. E eu concordo com você, a decisão política fica muito reduzida, mas não por conta das áreas sociais, Claro. por conta dos 42% de dívida. Não é? Isso aí é que tem que ser enfrentado. Maria Lúcia, a gente percebe que você está numa posição assim de meio São Tomé, quer ver para acreditar. Em comparação com os investimentos realizados nas prioridades, nas políticas sociais no orçamento de 2012, verifica-se que o governo pretende aumentar em 16,3% os recursos destinados ao Brasil Sem Miséria, enquanto aumentará 14,4% os recursos para a educação e em 10,7% os recursos para a saúde. Você acredita nesses aumentos? Eu até faço votos que eles venham a acontecer, porque o que está acontecendo na saúde pública no Brasil? Né? O Brasil não é qualquer país. O Brasil hoje é a 6ª maior potência mundial. Nós somos um país rico. E como é que estão os serviços? A sociedade brasileira paga carga tributária de primeiro mundo. E qual é o retorno em saúde pública, em educação pública, em segurança, em transporte público? Então, esses investimentos, eles são mais do que urgentes e necessários, né? Nós fazemos votos de que eles venham a acontecer e esperamos que esses percentuais, né? Porque por enquanto esses percentuais foram calculados comparando-se a destinação do ano passado com a destinação desse ano. Nós esperamos que esses percentuais não venham a ser reduzidos em função do contingenciamento, né? Porque, de fato, nós precisamos desses investimentos, né? É urgente, pessoas estão morrendo sem atendimento nas filas dos hospitais. Crianças, até aqui no DF. Ontem nós vimos uma denúncia aqui no Distrito Federal de escola em que banheiro não tem porta, em que só tem um professor, enfim, denúncias graves, não é? Na região metropolitana de Brasília, né, na periferia de Brasília, que isso é inaceitável num país do porte do Brasil. Né? Nós hoje somos considerados uma das maiores economias do mundo. Isso é inaceitável. Agora, vamos examinar aqui o tema dos investimentos estatais, porque, segundo a peça orçamentária, para 2013, os investimentos da área fiscal, da Seguridade e das estatais são estimados em conjunto em 186,9 bilhões de reais. Desse montante, o PAC deve receber 126,3 bilhões de investimentos. Os orçamentos fiscal da Seguridade ficarão com 52,2 bilhões de reais, enquanto as estatais ficarão com 74,1 bilhões. Agora, comparando-se com a mesma rubrica de 2012, estima-se uma variação positiva de 8,9%. Mas tendo em vista que até agora o PIB tem sido baixo, foi baixo no ano passado, tem sido baixo nesse ano, alguns setores já admitem que esse será um ano difícil, de PIBinho, né? Como imaginar essa previsão de elevação dos investimentos, inclusive para as estatais? Pois é, isso aí já tem acontecido
algum investimento via emissão de dívida para reforçar o BNDES e o BNDES faz investimentos e empréstimos, né? Isso aí a gente já verificou também. Aconteceu já em relação à Petrobras, né, esse tipo de investimento via BNDES. Pode ser por aí, via emissão de mais dívida, reforçando o BNDES para o BNDES fazer esse tipo de investimento. Mas isso aí realmente nós vamos ter que acompanhar, né, e vigiar como se dará isso aí na prática. Porque, como falamos no início, né, as coisas têm que ser compatíveis. E o cenário de crescimento é que teria que ser compatível com esses números, né? Até o momento não foi anunciada nenhuma outra medida que viabilize esse montante de investimento de 12% num cenário de crescimento real de 2%, né? No próximo bloco, nós vamos examinar o reajuste do salário mínimo previsto na peça orçamentária, bem como também o comportamento do déficit da Previdência e também as ações sociais do governo, PAC e outros investimentos de prioridade social. Continue com a gente.